Muito bem, vamos agora para a questão 10, né, do Enem 2010. Gabarito marca a letra C, vamos conferir uma questão de história, né? Traz aqui um texto. Essa eu achei difícil, porque é um fato histórico não muito comentado em sala de aula, né? Não se dá muita importância para ele, não estou tirando a importância dele, mas na sala de aula não escuta muito, mas vamos lá. A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde as grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam para a composição de trem as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando um guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição do trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por esse deslocamento. Beleza. Lideranças do contestado. Vamos lá. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio oeste, Santa Catarina, ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores de serraria, resultando em um processo de êxodo rural? Não foi isso que ocorreu, não, mesmo porque os trabalhadores das serrarias, eles não eram retirados do meio rural, eles vinham de outras regiões, às vezes até de outros países, né? Foi quando chegou vários colonos italianos, alemães, portugueses para essa região. O desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuía a necessidade de mão de obra? Não também. A Guerra do Contestado não foi isso. Inclusive, mesmo com a chegada das máquinas, precisava de mão de obra, mas mão de obra desde aquela época já especializada, porque os moradores da região eram apenas simples agricultores. Letra C. Entre tais impactos encontrava-se a desorganização da economia tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. É a mais certa por enquanto, né? Vamos ver todas as outras realmente, né? Então era uma região predominantemente rural, mexia lá, são agricultores, poceiros, né? Porque naquela época a região não tinha muito dono, até pouco tempo atrás que se estabeleceu donos para todas as terras brasileiras. Então era uma época e uma região que ninguém era dono de nada. Então o pessoal ia chegando, ia tomando posse e começava então a produzir naquela região, mas era muito ainda uma agricultura de subsistência, né? Cada um para se sustentar, né? De troca de mercadorias entre eles. Então, quando essas máquinas foram chegando, ela ocasionou uma desorganização do que já estava lá tradicionalmente imposto. Sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Então, atrapalhou aquele convívio. Então, mexeu com a situação, desorganizou tudo, por isso que teve a chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontra-se a diminuição do poder dos grandes coronéis da região que passavam a disputar o poder político com os novos agentes. De jeito nenhum. Inclusive os coronéis até que saíram bem, né, ficaram mais poderosos ainda, porque eles, né, como sabiam já dessas máquinas que vinham, eles já iam se associando. O crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesse empreendimento e os seus proprietários, ligados ao capital internacional. Não. Não teve nada de conflito entre os operários. O conflito foi entre os poceiros, foram as pessoas que já moravam nessa região aí, que viram a sua vida remexida, desorganizada, né, do que eles estavam acostumados. Correto? Então, tá aí. Essa guerra que foi aí de 1912 a 1916, né, é um movimento social. Então, boa questão. Só que, como eu disse, né, essa Guerra do Contestado, ela é comentada na escola, mas não se fica discutindo demais essa guerra. Tá bom? Vamos para a próxima.